Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse e curasse seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo sarará. Somente até aí, amados. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o tema o verdadeiro testemunho. O verdadeiro testemunho. O texto que nós lemos conta a história de um homem, um centurião, era um homem de autoridade, um oficial do exército, que tinha 100 homens sobre o seu domínio, sobre a sua liderança. E esse centurião se depara com um dos seus servos doente. O servo dele estava enfermo. E ele então manda que algumas pessoas vão até Jesus, rogando-lhe que o Senhor Jesus determinasse a cura sobre o seu servo. E para resumir a história, o Senhor Jesus disse que iria até lá, mas ele falou: não é necessário. Diz apenas uma palavra e o meu servo sarará. E o Senhor Jesus ficou maravilhado com aquilo e aquele servo foi curado. Mas hoje eu não quero falar especificamente sobre a cura do servo, mas eu quero falar sobre um detalhe muito importante nessa história, que é o fato deste centurião ele ser bem visto por aqueles homens judeus. Você sabe que os judeus, aqui nessa época, eles estavam escravizados por Roma. Então o escravo, ele tem todos os motivos para odiar, para não gostar daquele que o domina, daquele que o escraviza. E os judeus não gostavam dos romanos. Mas esse centurião, embora ele fosse um oficial do exército, ele era um homem de caráter. Ele era um homem que tinha uma história de vida que fazia com que até mesmo os anciãos admirassem ele ao ponto de darem um bom testemunho a seu respeito. O versículo de número 3, versículo 4 diz: e chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso. Ou seja, eles estavam dizendo: Senhor Jesus, esse homem aqui, ele merece que o Senhor atenda a ele, porque ele tem uma história de vida, ele tem caráter, ele tem um bom comportamento, ele nos ajudou a construir a sinagoga, ele ama a nossa nação. E a partir disso o Senhor Jesus então atentou para o pedido daquele homem. Mas o que nos chama a atenção é isso, é o testemunho que eles deram acerca desse homem. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, sobre o verdadeiro testemunho. Já viu alguém dizer assim: olha, eu vou contar um testemunho? Quando a gente fala de testemunho, logo alguém pensa assim: eu vou contar uma cura que eu tive. Eu tinha uma enfermidade e eu orei e Jesus me curou, ou alguém orou por mim e eu recebi a cura. Então um testemunho de cura, isso é bom, Deus faz isso e tem que ser mesmo testemunhado. Alguém pode testemunhar um testemunho de uma libertação, de uma depressão, de um problema, de uma porta que estava fechada e se abriu. Enfim, as pessoas geralmente sempre quando falam de testemunho, eles falam de algum problema ou de alguma circunstância que Deus mudou, que Deus curou, que Deus virou aquele quadro. E isso também é testemunho. Quantos estão me ouvindo, digam amém. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que o verdadeiro testemunho, e esse é o tema da mensagem nesta manhã,
O verdadeiro testemunho do cristão não é apenas o testemunho de uma cura, de um milagre, de uma bênção, mas o testemunho mais importante é a história da nossa vida, é o nosso comportamento. Testemunhar uma cura é bom e é maravilhoso, testemunhar um milagre é bom e é maravilhoso, mas melhor que isso é as pessoas olharem para você e dizer: aquela é uma mulher de Deus, aquele é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher temente a Deus, aquele homem é um homem temente a Deus, porque a vida dele, a vida dela, a história dele comprova que ele é temente ao Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que testemunho, a palavra testemunho significa depoimento. Testemunhar é dar um depoimento, testemunhar é dar só que tem um segredo, é dar um depoimento acerca de outra pessoa, não é a seu respeito. Quando a gente fala assim, nós somos testemunhas de Jesus Cristo, porque nós estamos dando depoimento do que Jesus fez na nossa vida. Olha, eu sirvo a Jesus, por quê? Porque Ele mudou a minha vida, Ele transformou o meu ser, Ele transformou o meu caráter, Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Ou seja, eu estou falando de outra pessoa, estou testemunhando de Jesus, eu estou dando depoimento do que Jesus fez por mim. Isso é testemunho. É por isso que Jesus disse: e sereis minhas testemunhas. Porém, além de nós testemunharmos a respeito de Jesus, nós também temos que esperar que as pessoas deem depoimento e testemunho ao nosso respeito, que foi o que fizeram com esse homem. Eles falaram: Senhor, esse homem aqui, não foi ele que falou, eu sou digno de receber, porque eu amo a nação, porque eu faço bem. Não foi ele que falou. As pessoas falaram a respeito dele. Eles falaram: Senhor, ele merece, porque ele fez isso, 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 ele tem esse caráter, ele tem esse comportamento. Então testemunho é dar depoimento. O que me chama a atenção, amados, é que na nossa época, e ao longo da história, eu já perdi a conta, irmãos, de quantas vezes eu vi pessoas usarem o púlpito, ficarem famosas, contando testemunhos que ninguém prova nada. A pessoa conta uma história mirabolante. Tempo atrás eu vi até algum que ele chegou no nível que ele falou assim: olha, meu testemunho é considerado um dos 5 mais bonitos do Brasil. Então o nível que ele chegou, ele mesmo se considerou o testemunho dele. E aí ele contou um monte de história que claramente não era verdade, mas as pessoas acham que isso é testemunho. Aí eu vim e contar uma história, mas cadê a prova? Cadê a evidência? Cadê as testemunhas? Ah, irmão Andrés, mas você não crê que Deus pode curar? Creio. Mas a pessoa tem que dar um testemunho e tem que ter procedência daquilo. É que nem aquelas pessoas que falam assim: eu estou vendo uma revelação aqui para você, ó. Você estava com um tumor na cabeça, nem apareceu ainda no exame, tá? Mas Jesus está te curando aqui. Jesus pode fazer isso? Pode, mas é meio estranho, irmão. Porque se nem apareceu no exame ainda, a pessoa não estava sentindo nada, como que alguém vai dizer que é verdade aquilo? Mas você não crê que Deus pode fazer? Eu creio que Deus pode fazer. Mas o problema é que tem muitas pessoas maldosas que usam desses artifícios para enganar pessoas. Olha, eu vi um acidente que nem aconteceu, ia acontecer, mas Deus está te livrando, nem aconteceu ainda. Uma vez eu vi um rapaz que ele pegou e falou assim: olha, você que está aí, ó, eu vejo um carro verde, você tem um carro verde? A pessoa: não tenho, mas vai ter. Eu vi isso daí já, irmão. Aí esse mesmo pregador, no mesmo dia, viu o seguinte: eu vejo um homem chamado Davi. Tem alguém Davi na sua família? Não, não tem, mas vai ter. Sem brincadeira, irmãos, não é testemunho que eu estou contando, eu vi isso daqui, irmão, é verdade isso. Tem algum Davi? Não tem, mas vai ter, vai entrar na sua vida. E deu tudo errado, irmão. Então às vezes essas revelações são meio perigosas. Então, irmãos, esses testemunhos, teve um tempo atrás, há muitos anos atrás, que um rapaz rodou o Brasil, irmão, contando que ele fazia parte de uma banda de rap. Quem é mais antigo lembra disso. Irmão, mas ele ia para tudo qualquer lugar dizendo que ele era ex de uma banda de rap, que ele levou não sei quantos tiros, 30 tiros, não sei quantos tiros. Era um testemunho, entre aspas, olha, incrível. Depois ficou descoberto que ele nunca participou da banda, que não levou aquela renca de tiro, coisa nenhuma, e era um monte de coisa mentira. Então por que eu estou falando isso, irmão? Preste muita atenção. Bom se os irmãos estivessem aqui, todo mundo hoje, mas eles vão ouvir. Preste atenção, irmão. Não se iluda com essas histórias mirabolantes, irmão. Às vezes a pessoa vem aí, vou contar um testemunho, ela conta um monte de coisa incrível, mas não prova nada. E aí a gente às vezes é enganado e deixa de observar a palavra para ficar ouvindo testemunho.
Aí às vezes vem algum irmão, alguma irmã ministrar uma palavra. Às vezes a pessoa não tem uma grande oratória, mas a pessoa está ministrando a Bíblia, e tem uma história de vida, tem caráter, tem testemunho. E eu falo, não, isso daí eu não quero ouvir não. Eu quero ouvir lá o pregador que vem de longe, porque ele fala bonito, ele é eloquente, ele tem um sapato brilhante, ele fala umas palavras que ele me faz chorar. Tá, mas cadê o testemunho de vida dele? Cadê a história? Não, isso daí eu não sei. Aí vem, não aqui, mas em muitos lugares que eu já vi, vem, enche o bolso, conta um monte de mentira e vai embora. E a gente fica impressionado, comendo qualquer coisa. Então eu quero dizer para os irmãos que o verdadeiro testemunho é a nossa história de vida. Jesus pode curar, pode libertar, pode abrir porta. Nós cremos em tudo isso e cremos que Deus faz. E se Deus fizer, testemunhe mesmo, como Deus já fez na minha vida. E eu já falei aqui para os irmãos. Porém, a prioridade nossa é o testemunho de vida, o caráter, o que as pessoas dizem a seu respeito. Quando eu falo o que as pessoas dizem a seu respeito, eu não estou dizendo todo mundo, porque você não é obrigado a agradar todo mundo. Mas o que importa é as pessoas que andam com você, as pessoas que fazem parte da sua vida, que comeram mais de um saco de arroz com você. Já viu essa história? Já comeu um saco de arroz comigo? Quer dizer, já caminhou comigo pelo menos algumas semanas. Essas pessoas aí, que faz parte da sua vida. Porque tem pessoa, meu querido, que ele é que nem torcida de futebol. Já viu torcedor de futebol? Torcedor de futebol é a raça mais, os fanáticos, né? Ele é a mais volátil que existe. Quando o time dele está ganhando, ele está feliz. Não, esse time é melhor, esse atacante é o melhor, esse técnico é bom. Aí o time fica 3 jogos sem perder, esse atacante não vale nada, esse técnico não sabe o que faz. Tem pessoa que é assim, irmão. Quando ele vê você na bênção, bem, a sua família bem, a sua vida encaixada. Não, porque aquele irmão é uma bênção, aquela irmã é uma bênção. Ele fala bem, mas quando ele vê você num problema, na luta, está em pecado. Aquilo lá nunca foi crente, na verdade. Aquilo lá não vale nada. É que nem torcedor, entendeu? Então não vale a pena você ficar dando ouvido para que os outros falem. Mas as pessoas que andam com você, essa sim, tem que dar testemunho ao nosso respeito. E aí eu pergunto para mim e para você nesta manhã: se hoje Deus fosse fazer uma entrevista com as 5 pessoas mais próximas de você, com as 10 mais próximas, o que elas falariam a nosso respeito? Perfeito aqui ninguém é, irmão. Então com certeza teria defeito. O meu também, seu, isso daí você pode ter certeza disso. Mas o que eles diriam? O que eles iriam falar de nós? Falar mal, até de Jesus falaram. Ninguém agrada a todo mundo. Mas eu quero saber, as pessoas que participam da sua vida, o que eles falariam? Porque de nada me vale eu ganhar o mundo inteiro fala bem de mim, se a minha esposa lá em casa só fala mal. Então o testemunho ele começa em casa. É por isso que Jesus falou: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Mas ele começa onde? Serei minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém é a casa, começa em casa. Então, testemunho. Eu quero ler com os irmãos um texto. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis 4, versículo 8. Diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido, preste atenção: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ou seja, ele sempre passava por ali, comia pão. Isso foi ao longo de dias, de meses, não sei. Mas ela disse para o marido dela: olha, eu tenho observado esse homem aí, ó. Ela estava observando ele. E ele é um santo homem de Deus. Veja que Eliseu não conquistou ele, talvez contando uma história muito bonita, mas ele conquistou ao longo do tempo, com o comportamento dele. Porque a maior pregação que tem não é aquilo que a gente fala, mas é a nossa vida. Você sabe qual foi a maior pregação de Jesus, meu amado? Jesus pregou grandes sermões: o sermão da montanha, o sermão do princípio das dores. Ele pregou e ensinou várias parábolas, mas a maior pregação de Jesus é a cruz.
é o Calvário. Quando nós olhamos para a cruz, não precisa dizer mais nada, porque através daquele gesto de Jesus, Ele provou por nós o seu amor. E é evidente que todo o resto que Ele falou, que Ele ensinou, teve ainda mais peso, porque Ele demonstrou que Ele nos amava. Então, ela observava que Ele era um santo homem de Deus. Vamos agora, irmãos, lá para o final, 1 Timóteo, capítulo 3. Preste atenção. 1 Timóteo 3, 7, diz assim, capítulo 3, versículo 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Interessante. Convém também que tenha bom testemunho, para que não caia em afronta do diabo. Depois ele continua: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Aqui ele estava falando especificamente dos diáconos e presbíteros, mas isso serve para todos nós, ter um bom testemunho. E para finalizar, eu quero ler com os irmãos Gálatas capítulo 5, versículo 22. Na semana passada nós falamos sobre os frutos do Espírito, e eu queria concluir aqui uma partezinha que não deu tempo de eu falar semana passada e que tem a ver com o que nós estamos falando hoje. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Nós falamos a semana passada sobre obras da carne e frutos do Espírito, mas devido ao tempo eu falei mais sobre as obras da carne, e eu quero aproveitar para concluir hoje falando dos frutos do Espírito, porque o bom testemunho, Andrés, como que eu dou o bom testemunho? Se esses frutos aqui tiverem na sua vida, e se aqueles outros lá da obra da carne não tiverem. Então, falando daqueles que devem ter na nossa vida, ele fala: o primeiro aqui é o amor. Eu disse para os irmãos na semana passada que os frutos se resumem em dois: amor e domínio próprio. E quando fala aqui de fruto é interessante, é como se fosse uma fruta. A parte de fora, a casca dela, que abraça ela, que você mais vê, é o amor. E o miolo, a parte de dentro, é o domínio próprio. E todo o outro resto completa essa fruta. Por isso que fala fruto. Amor e domínio próprio. O amor, quando falamos de amor, que o mundo aí fora usa essa expressão que Deus é amor para justificar todo tipo de pecado e absurdo. Não, porque Deus é amor, então eu posso viver de qualquer maneira, porque Deus me ama. Deus é amor. Eu posso fazer tudo errado, porque Deus, Ele me ama. Não, Deus é amor, mas Ele também é justiça e Ele é juízo. Então Deus, Ele nos ama, mas Ele também exige que nós cumpramos a sua palavra. Mas quando falamos de amor, estamos falando de amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Deus não pode ser o segundo lugar na nossa vida, nem o terceiro, tem que ser o primeiro lugar. Como que eu demonstro que Deus é o primeiro lugar na minha vida? Quando você coloca a vontade de Deus sempre como uma prioridade para você. Quando fazer a vontade de Deus é algo importante na sua vida. Quando todos os dias você tira um momento para orar. Seja quando você acorda, seja quando você vai dormir, você ora. Você agradece a Deus pelo seu dia. Você pede a bênção de Deus pelos seus dias. Pelo seu dia. Todos os dias, peça a bênção de Deus para a sua vida. Peça para que Deus guarde a sua mente, os seus olhos, o seu coração, a sua boca, a sua língua. Para que você viva para Deus. Deus, me ajuda nesse dia, Senhor.
Me ajuda a ser fiel. Me dê sabedoria para não falar além do que eu deva falar, para eu não ir além do que eu deva ir. Se tiver algum laço para me derrubar, me dê, Senhor, discernimento para entender esse laço. É colocar Deus em primeiro lugar. Amar a Deus, amar a sua palavra, é amar a Deus e amar o nosso próximo. Como que eu demonstro o meu amor pelo meu próximo? Amor não é sentimento. É que nem o casalzinho lá quando começa a namorar. É aquela paixão, aquela coisa gostosa. Mas isso é paixão. E o casamento, ele não é mantido pela paixão, é o amor. E amar é uma escolha. Você escolhe amar alguém ou não. Ah, eu estou casado com fulano, mas eu perdi o amor. Perdeu nada. Se perdeu, recupera. Porque é uma escolha que você faz. Se você fez um compromisso no altar, diante de Deus, eu vou ficar até o fim. Ontem eu fui no casamento, é uma beleza, mas na hora dos votos eu falo, oh Deus, que eles mantenham isso até o fim. Porque é só palavra bonita, irmão, não, porque você é o homem da minha vida, e você me completa, e você me mostrou o amor. Eu falo, meu Deus do céu, que coisa linda. E eu falando para Paiola, agora é manter, né? Vai até o fim. Vai até o fim. Então é aquele amor do começo do casamento. Mas aí quando casa, aí começa a ver os defeitos, irmão. Que no namoro você encobre um pouquinho. E aí que o amor aparece. Porque é uma escolha. Presta atenção, amar é uma escolha. Repita comigo, amar é uma escolha. Então se você escolher amar, eu escolhi amar esse homem aqui com todos os defeitos dele, mas foi o que Deus deu. Eu vou amar essa mulher com todos os defeitos dela, mas eu vou até o fim com ela. Então eu vou amar ela. Me ajuda, Jesus, a amar esse homem. Jesus vai te ajudar, irmão. É por isso que a gente fala aqui que tem que andar no Espírito, porque tem coisas que a gente, por nós mesmos, a gente não consegue. Mas o Espírito de Deus te ajuda e você vai amar. Amar é uma escolha. Você vai escolher amar. E como que eu vou demonstrar esse amor? Fazendo bem a pessoa, demonstrando o seu cuidado, demonstrando o seu carinho. O camarada gosta lá do feijão acima do arroz, coloca lá o feijão em cima do arroz. É nas pequenas coisas. Se a mulher sua gosta lá de passear, passear é óbvio, tem que levar para passear. Ah, mas ela gosta de vez em quando lá no cabeleireiro, fazer uns treinos no cabelo. De vez em quando, irmão, arruma um dinheiro, dá para ele no cabeleireiro. É nas pequenas coisas. Ó, mulher, tá aqui, vou dar um dinheiro para você hoje aqui, ó. R$50, tá aí, recebe aí que é de Deus. Eita glória. É nas pequenas, mas por quê? Não é meu aniversário, não é porque eu te amo. Toma vergonha, irmão. Quando foi para namorar, você conseguiu conquistar a sua mulher. Você não conseguiu? Você tinha palavra, você falava doce, você passava um perfume. Aí agora depois desandou, irmão. Você sabe o caminho. Então é só escolher amar. E mesma coisa a mulher, você sabe como conquistar o seu homem. Então a questão é o amor. É fruto do cristão, porque isso é testemunho, irmão. Porque aí a minha vizinha, o meu vizinho, olha a mulher, eu tenho observado esse homem aqui, ó. É homem de Deus, é um santo homem de Deus. O seu vizinho, a sua vizinha, seus familiares, eles estão te observando. E você fala, eu sou de Jesus, eu sou crente, sou crente. Aí ele vê que você não trata bem nem sua mulher. E a mulher não trata bem nem o marido. Ô traste, vai falar com o marido, ô seu traste, prova, tribulação, não. Trate com honra o seu marido, trate ele pelo nome dele, como um homem de Deus. Ah, mas ele não é tão homem de Deus assim, irmão Deus, mas trate ele como se fosse que vai virar, irmão. É que nem a revelação lá, conhece Davi? Não conheço, mas vai conhecer. Talvez ele não é ainda, mas trata como se fosse. Sua mulher, ô santa mulher de Deus, mulher abençoada, nem é tudo isso, mas trata como se fosse que vai ser, irmão. Trate com amor, com honra. E aí a pessoa vai olhar e falar, olha... Aí o seu vizinho, ele vai olhar e falar, olha, aquela irmã ali, o marido dela nem é essas coisas não, viu? Ele é meio chato, mas ela trata ele tão bem, que coisa diferente, né? É porque ela é crente, é porque ela tem Jesus na vida dela. Porque ele não merecia ser tratado daquela forma, mas ela trata, é uma mulher de Deus. É a demonstração do amor. Olha, aquele homem lá, ele trata aquela mulher, a mulher é tão faladeira, é tão briguenta, às vezes mexe, às vezes eu vejo uma panela voando, mas ele trata ela tão bem, ela não merece aquilo lá. Mas ele é um homem de Deus, realmente você é crente mesmo. É aí que você demonstra, irmão, que você é crente, que você é um homem de Deus no amor. E depois ele fala aqui, irmão, mas o fruto do Espírito é amor. Depois ele fala, alegria. Ô irmão, esse negócio aí, deixa eu até beber uma água.
O fruto do Espírito é alegria. Irmão, esse negócio, primeiro, vamos lá, vamos 2 pontos aqui. Primeiro, aqueles crentes que acham que para ser santo tem que ser bravo, não pode dar risada. Você sai com ele e faz uma brincadeira: ô irmão, que isso, irmão? Eu sou santo, rapaz, sou homem de Deus. Não, irmão, a gente tem que ser feliz, tem que ser alegre. É lógico que tem que saber o nosso lugar. O que o cristão não pode é entrar no meio da chacorrice, tirar sarro. Isso é uma coisa. Agora, brincar, se alegrar, é normal, irmão. Vira e mexe aí esses dias, irmão. Vira e mexe quando eu encontro um corintiano e um palmeirense, eles têm que me aguentar agora, irmão. Que eu brinco mesmo, não perdoo. Flamenguista, então, nem passa na minha frente. Ô, irmão, mas você vai perder a santidade? Vou nada, amado. Não é isso que tira a santidade. Não é isso que desagrada a Deus. Desagrada a Deus é eu fazer mal para o meu próximo, é eu odiar o meu próximo. Agora a gente tem que ser alegre, irmão. Não tem que ser uma pessoa brava, carrancuda para demonstrar que você é santo. Você vai ser uma pessoa desagradável, isso sim. Segundo lugar, irmão, quando a gente fala de alegria, tem que tomar cuidado, irmão, para essa quantidade exagerada de cristão com depressão. Porque o fruto do Espírito é alegria. Ah, mas eu não posso ter um momento de tristeza? Pode. Acontece. Até Jesus sentiu tristeza, sentiu amargura. Agora o que não pode é você viver na tristeza, meu irmão. É você viver na amargura. É você viver cabisbaixo. Porque não é o psicólogo que vai dar a sua alegria, não é o dinheiro no bolso. A sua alegria é Cristo. É o Espírito de Deus. Então é por isso que você fala: não, eu vou orar, Senhor, eu estou triste, eu estou depressivo, mas tira essa tristeza do meu coração, tira essa angústia, alegra minha alma, porque isso é um fruto do Espírito. Nós temos que ser alegres, amados. As pessoas olharem e ver a alegria de Deus na sua vida. Olha, coitado daquele irmão, ele não tem um tostão no bolso, mas ele é alegre. Aquela irmã, ele anda de bicicleta, de a pé, mas ele está alegre. Isso é alegria, irmão. É o fruto do Espírito. Eu não me esqueço, irmãos, acho que eu já contei para os irmãos, antes de eu namorar com a Eula, uma época, meu sogro, saudoso Pedrinho, ele caiu do trabalho dele, de uma altura de 3 metros, caiu de cabeça no chão. Os irmãos lembram disso? Muitos irmãos lembram. Ele ficou quantos dias em coma, Eula? Mais de 20 dias em coma, desenganado pela medicina. E eu lembro que no dia que ele caiu, isso daí, eu acho que uns 17 anos atrás, no dia que ele caiu, estávamos no culto. Eu nem pensava em namorar com a Eula ainda. E aí chegou o aviso lá: vamos orar para o irmão Pedro, que ele caiu assim, acessado, e o quadro dele é grave. E a conversa na igreja era que não tinha jeito, irmãos. E aí acabou o culto, eu mais o irmão passamos lá. O irmão deu carona para mim, e ele conhecia a irmã Maria, passou lá na casa da irmã Maria, e eu pensei: não, a irmã Maria vai estar arrasada. Ela vai estar cabisbaixo, vai estar desesperada. O marido dela caiu de cabeça no chão, abriu a cabeça dele. Mas quando a gente chegou lá: Pai do Senhor, irmã Maria. Paz do Senhor, irmão. Cadê e como que a irmã está? Não, estou bem, eu creio em Deus, nós já estamos orando. Deus está no controle de tudo. Eu falei: meu Deus do céu, essa mulher é crente, eu vou ter que entrar nessa família aí, irmão. Tem que entrar nessa família aí. Então quer dizer, mas aquilo me impressionou. Eu falo para ela até hoje, a calma que ela tinha é a paz em Deus. Ela podia estar angustiada, desesperada. Não, irmão, tem que ter paz em Deus, tem que ter calma. É que nem a pessoa que fala assim, vira e mexe. Às vezes eu ouço alguém falar assim, quando eu ouço eu corrijo, irmão. Se você falar, já sabe que eu vou vir. Ah, não, porque eu amo tanto fulano, que se fulano morrer, acabou a minha vida. Eu amo tanto a minha mãe, que se minha mãe morrer, acabou a minha vida. Irmão, não fale isso, irmão. Não fale isso. Você está atraindo coisa ruim para a sua vida. Se você é cristão, você sabe. Todos nós vamos morrer um dia, irmão. Não tem para onde correr. A gente não quer perder alguém que a gente ama, não quer. Mas a gente tem que se preparar. Porque a pessoa do mundo, quando ele perde alguém, ele fica desesperado, angustiado. Ai, mas nós temos uma esperança, amados. Então nós temos que ter paz em Deus. A nossa alegria vem do Senhor. Depois ele completa, fala de alegria, fala de paz, longanimidade, ser longâmino, irmão. Sabe o que é longanimidade? É você ser paciente. Esses dias ela foi no mercado e estava passando as coisas. Eu estava com a minha coisa, dando caixa, um monte de coisa aqui. Aí eu embalando ali, a Rebequinha fazendo barulho, a Laurinha, e aquela bagunça aqui. E aí vem uma senhora, irmãos,
E eu aqui ainda passando minhas coisas, ela veio com tudo, passou as coisas dela, colocou a cebola dela em cima da nossa. E eu sou meio pavio curto, irmãos. Essa longanimidade aqui eu tenho que me esforçar para ser. Eu confesso, tá? Isso aqui é uma parte que eu tenho que desenvolver. E eu já comecei a ficar, meu Deus do céu, né? E a minha vontade era falar, mal educado eu não sou, irmãos, mas pavio curto eu reconheço. Mas quase que eu falei, eu ia falar, minha senhora, eu estou passando aqui ainda minhas coisas. E ela passando, irmão, as coisas. E ela passando ali, aquela coisa arada, irmão. Eu falei, oh Deus. E aí sei que a gente passou as coisas, era no dia da chácara, no dia antes. E aí saímos no carrinho, e aí eu, Andres, cadê a cebola para fazer o vinagrete? Eu falei, eu acho que a senhora misturou com a dela. Aí eu fiquei mais bravo ainda, irmão. Eu falei, acho que ficou lá. Aí eu falei, eu vou voltar lá. Aí eu voltei, senhora, essa cebola aqui é da senhora. Eu peguei 2 sacos de cebola. Eu falei, não, tá bom. Aí eu já deu vontade de falar, é porque a senhora me atrapalhou, que eu estava passando o meu aqui. Mas eu fiquei quieto, irmão, fui embora. Aí ela foi lá pegar outra cebola. Ela falou, nós perdemos a cebola. Aí ela foi lá pegar outra, eu falei, não, deixa eu procurar. Aí achamos a cebola escondida lá embaixo, irmão. Eu falei, ainda bem que eu fui longânimo. Eu falei até para ela, fui longânimo daqui. Deus me abençoou, porque não é muito meu perfil. Mas é isso, irmão, ser longânimo. É você ter a paciência um pouco mais longa. Alguém te fez alguma coisa que dá vontade de você falar, mas você fala não. Você dá aquela segunda respirada a mais, aquela terceira. É longanimidade, ser longânimo, demorar. Depois ele fala benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então é isso, amados. Nosso testemunho. Não tem segredo. É só a gente se esforçar para fazer aquilo que a gente já sabe que a gente tem que fazer. É só a gente observar. Então, que nós possamos fazer uma análise nas nossas vidas nessa manhã. Se coloque de pé, amados. Que nós possamos fazer uma análise de como tem sido o nosso testemunho. E agora preste atenção, irmãos, para finalizar, preste muita atenção. Mesmo você se esforçando para dar um bom testemunho, vai ter hora que você vai errar. Vai ter hora que você não vai ser longânimo. Vai ter hora que você não vai fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Mas quando isso acontecer, peça perdão para quem você tiver que pedir. Reconheça o teu erro. Porque até no erro, você dá um bom testemunho. Quando você erra com alguém, a pessoa que não teme a Deus, ele é orgulhoso. Ele sabe que ele está errado. Tem aquela voz lá no fundinho do coração dele, você está errado. Mas ele não reconhece, não, eu estou certo. A consciência dele, sabe quando você faz uma coisa que você sabe que você errou, mas você não quer reconhecer que você errou? A pessoa que não tem o Espírito, ele briga com isso. Mas o crente não, ele se rende. Ele fala, não, Senhor, eu errei. E em um ponto, eu até tenho razão, mas daquilo que eu errei, eu vou reconhecer que eu errei. Fulano, me perdoa, eu errei. Isso que eu fiz não é aquilo que eu acredito que deva ser feito, não é do meu caráter. Mas eu fiz na hora da raiva, falei o que não devia falar, mas eu peço perdão. Até na hora do erro, você demonstra um bom testemunho. Então, bom testemunho é isso. É buscar ser o mais próximo possível do Senhor Jesus. E quando a gente errar, pedir perdão e reconhecer o nosso erro. Amém? Vamos orar. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Pela oportunidade de te adorar, de ouvir a Tua palavra e de poder ter uma vida entregue ao Senhor. Espírito de Deus, que o Senhor nos ajude a dar um bom testemunho. Senhor, nós não somos capazes por nós mesmos. Nós somos falhos. A nossa natureza pecaminosa nos puxa para o pecado. Mas que o Teu Espírito nos ajude, Pai, a fazer a Tua vontade, a lhe agradar. Se porventura nós estamos sendo falhos em alguma coisa que não estamos percebendo, abra os nossos olhos nesta manhã, abra o nosso entendimento, para que nós possamos lhe agradar e dar um bom testemunho diante dos nossos próximos. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus, amém.